A gente vem Nós falamos aqui ao longo do dia de várias conquistas que o Brasil vem fazendo. Sem dúvida, nós fizemos algumas coisas muito importantes, do ponto de vista de reformas estruturais, sonhos antigos, né, como a reforma tributária, nós chegamos lá. Eh, e como pano de fundo do esforço brasileiro para atração de capitais e melhoria do ambiente de negócio, está por trás a redução do risco do Brasil, né. E nós tivemos a perda do grau de investimento algum tempo atrás. E nós estamos naturalmente a coroação dessa nosso esforço, passaria também por receber novamente esse grau de investimento. Hoje, olhando o que a gente já percorreu e os desafios que a gente tem pela frente, a jornada, você colocou muito bem. Na sua opinião, nós estamos próximos de um momento em que a gente pode sonhar com um novo grau de investimento? E o que que falta, né, para a gente ter uma convicção maior de que esse momento está próximo? Não, eu acho que você traz uma questão, acho que o grau de investimento, deveria ser quase que um objetivo do Estado brasileiro. Não que isso seja importante, né, para alguns redutores no dia a dia, mas o grau de investimento ele significa muito naquilo que o país fez da sua trajetória. Então acho que vale essa alegoria que usei, que o caminho se faz caminhando. Que é, na verdade, aquilo que se faz no caminho de Santiago. Eu tenho um objetivo para chegar em Compostela, mas eu tenho de caminhar e eu vou construindo esse caminho, e isso tem um significado especial para o Brasil. O governo tendo essa consciência, e os três poderes também tendo essa consciência, isso em muito vai ajudar o custo de capital que o Brasil tem. O Mário foi muito feliz naquilo que ele considerou que certas condições o dólar poderia chegar a 4, não chega a 6 porque tem coisas boas, e não chega a 4 porque falta algumas coisas. E realmente a taxa de risco Brasil de 2 e 5 anos quase que é incompatível quando comparada com o México. Então, eu acho que é uma trajetória que é bom para as pessoas, bom para o país e principalmente para as empresas. Muito obrigado. Eu queria fazer só um complemento aqui Por para favor. o Mário Mesquita. Mário, na sua fala, você trouxe uma visão internacional razoavelmente otimista, né, de um copo meio cheio, apesar da existência de algumas preocupações. Nós temos algumas guerras em andamento, nós temos uma questão de alternância política muito forte. Mas talvez, eu acho que talvez o consenso de Davos e de quase todo mundo com quem a gente conversa é de que nós estamos debelando um risco de uma recessão global generalizada, caminhando ao famoso soft landing, né? Uma controle inflacionário mais calmo. Isso tudo dentro de um processo que se sucedeu uma expansão monetária e fiscal sem precedentes na esteira do Covid, né. É natural imaginar que se o mundo entra agora em instabilidade e as taxas voltam a se comportar como inflação comportada, nós teremos novamente, como tivemos durante a pandemia, um grande volume de liquidez na economia mundial, né. E nós, como mercados emergentes, toda vez que temos uma liquidez favorável no mercado internacional, nós nos candidatamos imediatamente a receber parte dessa liquidez, e todas as vezes que nós fomos bem-sucedidos, a economia brasileira deu grandes saltos, né. O que a gente viu na pandemia é que, apesar de uma gigantesca expansão monetária e fiscal nas grandes economias do G7, o Bitcoin multiplicou por 4, mas o real caiu 40%. Né? Quer dizer, a gente não foi capaz de capturar na magnitude que a gente poderia essa liquidez que estava no mundo. Capítulo 2 agora, controlado a rebarba do Covid, da inflação, e essa liquidez nessa premissa retornando,
como o Brasil estaria posicionado agora para receber essa liquidez e o que não pode acontecer, na sua visão, para a gente ficar fora desse momento. Tá, obrigado pela pergunta. Uma outra analogia, o presidente Pacheco estava descrevendo o pouso dele aqui, houve uma arremetida, depois uma aterrissagem que não foi das mais suaves, o que não pode ter isso, né? A economia americana, o Fed errar, cortar muito cedo, cortar demais, a inflação voltar e ele ter que voltar a subir a taxa de juros, né? Isso seria, do ponto de vista macro, equivalente ao desconforto, né, vivido pelo presidente Pacheco e as outras pessoas que estavam no avião, com consequências globais ruins. A gente também não pode ter nenhum retrocesso importante na política econômica e continuar trabalhando da melhor forma possível para endereçar o nosso problema fiscal. Um ponto que eu não mencionei na minha fala, mas que eu gostaria de registrar, e que tem a ver com algo que o presidente Barroso falou pela manhã, que se tornou um desafio importante para a economia, que é a questão da segurança pública. Ela está se tornando uma causa de fuga, não diria fuga, de saída de capital humano e financeiro do país. Então, é um problema social, é um problema que afeta o Brasil como um todo e está começando a ter um impacto macro. E não são muitos países do mundo que têm isso. Então, acho que realmente é algo que a gente tem que olhar com bastante atenção. Não tem a ver com a sua pergunta, mas eu não queria esquecer de mencionar isso. Tá? Obrigado. Obrigado, Mário. Presidente Temer, eu queria fazer uma pergunta. É o seguinte: existe uma alternativa? O senhor falou em paz hoje mais cedo, né? Existe uma alternativa política concreta à polarização hoje no país? Eu acho que, Maurício, eu tenho dito, parece um pouco ingênuo, né? Porque tem sido repetidamente dito por mim, é cumprir a Constituição, né? A Constituição determina em várias passagens, desde o preâmbulo, né, da Constituição está dito, o preâmbulo é o documento, digamos assim, a ordem política que o povo deu aos constituintes para dizer como constituir ou reconstituir o Estado brasileiro. E logo lá está dito, olha aqui, vocês vão constituir um Estado, um novo Estado, pautado pela ideia da paz interna e internacional. E eu sempre me remeto a alguns dispositivos constitucionais, um deles que diz todos são iguais perante a lei, não podendo haver distinção de sexo, raça, credo religioso, político, etc. Qual é o recado que o Constituinte deu para todas as chamadas autoridades constituídas? Eu digo autoridades constituídas, eu fui presidente, mas fui autoridade constituída, portanto, secundária. E por que secundária? Tem que prestar obediência à vontade primária, que está expressada no texto constitucional. Não é? Foi um, não se todos. Significa que não haverá divergência? Haverá. Isso é decorrência do artigo 1º da Constituição, que diz que o Brasil é um Estado democrático de direito. E a democracia, já disseram todos aqui, envolve exatamente a controvérsia, não é verdade? Então, controvérsia no sentido de debate de ideias, etc., como tem acontecido no país. E até no plano internacional, convenhamos, de fora parte o artigo 4º, se não me engano, estabelecer que toda política internacional brasileira deve pautar-se pela ideia da solução pacífica de controvérsias internacionais. Lá na frente tem, hoje se fala tanto de artefatos nucleares, né? Tem uma regra lá adiante que diz o seguinte, olha aqui, no Brasil, artefato nuclear só pode ser utilizado para fins pacíficos. E é verdade, só é usado na medicina e na energia, você não pode usar para fins bélicos. Portanto, qual é o recado? O recado é nada de beligerância, nada de belicosidade com os estados estrangeiros, é aplicar a Constituição Federal. Agora, não é oportuno ainda, mas se eu pudesse dizer mais adiante uma palavrinha sobre uma grande reforma política no país, que, a meu modo de ver, também eu tenho repetidamente dito, seria a mudança do sistema de governo, não é? Mas isso Mas parlamentarismo, presidente, o senhor está sugerindo parlamentarismo? Não, perdão, eu estou me referindo ao semipresidencialismo, né? Que é semi, não é? Não sei se posso dizer uma palavra. Por favor. É semi porque não é nem o parlamentarismo puro, nem o presidencialismo puro, né? Você tem um amálgama dos dois sistemas, né? Aliás, ontem, quando eu vinha do aeroporto para cá, o motorista dizia, aqui no Brasil, aqui na Suíça,
Os políticos têm grande importância, mas o povo é que prevalece, porque o povo vota permanentemente aqui na Suíça, né? Então, digo eu, hoje, nos dias atuais, até escrevi há poucos dias sobre isso, nos dias atuais o parlamento ganhou um protagonismo extraordinário. No meu governo, eu não governei sem o Congresso Nacional. O Congresso Nacional governou comigo. E no presidencialismo é assim, você só consegue governar no presidencialismo se tiver maioria parlamentar. Ocorre, entretanto, que no presidencialismo o presidente é eleito e depois é que vai buscar uma maioria parlamentar para montar o governo. E você sabe que eu tive essa experiência, doutor Trabuco, que é o seguinte, você tem 18 partidos apoiando o seu governo, mas quando você manda um projeto para lá, metade dos partidos vota a seu favor, metade contra. Então, uma instabilidade extraordinária. Ora bem, no caso, ainda há pouco falaram em muitos partidos, né? No caso do semipresidencialismo, você tem um presidente que não é do tipo rei e reina, mas não governa, terá funções especiais, muito ao gosto do eleitorado brasileiro. Mas tem, na verdade, o parlamento governando. Olha, hoje, de fora a parte, as emendas impositivas, não há dúvida que o parlamento controla, de fora a parte ainda, aprovar o orçamento, que é fundamental. Também, hoje, ele controla boa parte do orçamento. Então, ele exerce quase uma função governativa, mas, se me permite, sem a responsabilidade pela execução. Se você tiver um semipresidencialismo, você tem o parlamento responsável pela execução e numa conjugação de esforços com o presidente da República. Esta, muito rapidamente, estou dizendo aqui, para dizer que isso seria a grande reforma política no país, naturalmente, para 2030. Vocês não vão dizer que eu estou me opondo ao governo atual, né? Tem que ser para 2030. Perfeito. Isaac Sidney, o sistema financeiro brasileiro hoje, ele está mais otimista do que estava em 2023? Olha, eu acho que procurei há pouco traduzir exatamente isso. Nós confiamos e acreditamos que o país está com as alavancas adequadas para poder retomar um crescimento sustentável. Nós estamos apoiando o país, não este aquele outro governo. Somos um setor que atualmente empresta para a economia brasileira, em termos de saldo de estoque, algo como quase 5 trilhões de reais, portanto, um volume muito considerável. De 2020 para cá, especial de março de 2020 para cá, o setor bancário fez concessões no Brasil da ordem de 15 trilhões de reais. O que significa dizer que nós confiamos nas empresas, nós confiamos nas famílias. Temos patamares em termos de inadimplência adequados. Temos um sistema financeiro que está com níveis de capital, níveis de solvência, de liquidez, de provisão, de rentabilidade também pronto para absorver choques internos e externos. Somos um dos sistemas financeiros mais inovadores que temos no mundo e nós temos essa visão de que o Brasil está no caminho correto, está no caminho certo, e aqui eu não estou me referindo mais uma vez a governo A, B ou C, mas sim a medidas que estão sendo tomadas, mas nós não podemos parar aí. A gente precisa, de fato, focar em avanços, e aqui não é simplesmente uma retórica ou uma fala para que eu possa apenas lhe responder, e me aproveitando aqui da fala do Mário, que inclusive foi diretor do Banco Central, tive a oportunidade de trabalhar com ele, na época eu era chefe de gabinete do então presidente Henrique Meirelles, aproveitando a fala dele, a gente só não pode derrapar, muito menos capotar. Perfeito. Trabuco, especialistas eles criticam o arcabouço fiscal, dizendo que ele mira mais na arrecadação do que no corte de despesas. Como é que você avalia essa questão? Eu acho que é a somatória dos dois que dá um bom arcabouço fiscal. Eu acho que tem um debate grande, né, com relação a qual que é o tamanho de Estado dentro do orçamento arrecadatório. Então, acho que é uma questão que está colocada. Né? Tá, perfeito. Mário, a situação global, ela preocupa, né? Quando você olha para fora, você vê vários conflitos acontecendo e recentemente até bombardeios do Paquistão, no Irã, enfim. Esse cenário externo, né? Somando aí a eleição nos Estados Unidos, né? Uma possível, até mesmo você comentou, uma possível eleição do Donald Trump. Ele não pode, de alguma forma, colocar nuvens no horizonte brasileiro? Pode. Assim, tem a questão, como eu mencionei, do relacionamento entre Estados Unidos e China, que, por hora, ele está
congelada, o nível das relações está congelado, mas eu temo que ele piore durante a campanha eleitoral dos Estados Unidos, né? A questão da natureza do pouso da economia americana, as perspectivas para a política monetária lá, e até a gente acha que o Fed corta a taxa de juros, mas não tanto quanto o mercado estava esperando. Aliás, o mercado estava esperando mais, estava mais confortável com essa ideia antes de Davos do que depois de Davos, tá? E tem os conflitos que começam a se proliferar, né? Eu não quero ser exageradamente pessimista, mas a Primeira Guerra Mundial começou em Sarajevo, com um evento. Exato. A Segunda Guerra Mundial começou com a invasão da Polônia pela Alemanha, com um evento. O que a gente está vendo agora é diferente. São vários conflitos começando a se espalhar, né? Então, temo que isso não se espalhe pelo mundo e a gente tenha conflitos em outras regiões. Uma região que sempre vem à mente com foco de preocupação é Taiwan, lembrando que 90% dos chips avançados no mundo são feitos em Taiwan. Então, se tiver um conflito lá, o impacto econômico vai ser muito mais intenso do que todos esses que já estão, infelizmente, acontecendo. Tá ok, Fábio, alguma consideração? Você perguntou de riscos, né? Eu falei, não é que eu esteja acreditando que tudo isso era vai exatamente acontecer. Isso que eu queria ouvir. Obrigado. Alguma consideração final? Sim, a gente é inescapável quando a gente está falando dos rumos brasileiros nos próximos anos e décadas, a questão do equilíbrio fiscal, né? A questão fiscal é importantíssima. Talvez alguns diriam que é o grande fator definidor de uma série de virtudes que a gente pode vir a experimentar no futuro próximo. E aí a gente fala, obviamente, a gente sabe que no momento o governo está bastante focado no aumento da arrecadação, mas nós também sabemos que a capacidade de aumento da arrecadação sem um efeito negativo de inibir a atividade econômica é extremamente limitado no Brasil hoje em dia, né? Estamos aí a famosa curva de Laffer, a gente já está flertando com ela perigosamente. Então é inescapável a conclusão de que é preciso atacar as despesas, né? No entanto, a gente tem uma estrutura orçamentária com muita vinculação já, né? Muitas despesas obrigatórias, né? Previdência, saúde, educação, que não podem ser reduzidas. Então, da onde viria uma tese de que talvez dentro aí, já que a gente já vem conseguindo, estamos próximos aí de completar com a regulamentação, a reforma tributária, conseguimos uma reforma trabalhista no governo do presidente Temer, qual, aliás, eu aplaudo todo santo dia. Se talvez a nossa próxima ambição não devesse estar ligado à recuperação de alguma liberdade orçamentária dentro do nosso regime constitucional orçamentário. Quer dizer, devolver, de certa forma, ao governo, amplamente considerado, a capacidade de alocação de recursos, né? Quer dizer, qual é a criticidade disso no curto prazo, na visão dos senhores? Aí? Eu estenderia aos três, aí, quem quiser. Não, acho que só o presidente Temer e o governador Dória viveram com o desafio enorme da rigidez orçamentária. Claro que quando a FMI ranqueia fatores de risco fiscal, um dos principais é exatamente a rigidez orçamentária. Então, certamente facilitaria bastante a gestão você ter um pouquinho mais de flexibilidade. Eu também fazendo meio de campo, depois vem o doutor Trabuco, o doutor Isaac, né? Mas, na verdade, dizer mais uma coisa óbvia, né? Quando você quer reduzir o gasto público, significa reduzir a dívida pública. Reduzir a dívida pública significa pagar menos juros. Pagar menos juros significa sobra de dinheiro para você aplicar em educação, saúde, etc., né? Você, só para dar exemplos numéricos, né? No início do nosso governo, o déficit era de 170 bilhões, não é, Diogo? 175 bilhões, né? Quando terminamos o governo, era, na verdade, o próximo orçamento já foi de 139 bilhões, o sequencial foi de 119 bilhões, quando entregamos para o novo governo. E ele veio reduzindo. Você sabe que, mesmo durante o governo anterior,
chegou a cerca de 69 bilhões. Você imagina o que significa cento e tantos bilhões a menos na dívida pública, o que significa isso em juros não pagos, portanto, não onerando o Brasil e, portanto, sendo reaplicado em outras coisas. Eu acho que esta será a técnica do governo. Aliás, aqui, quando se falou em arcabouço fiscal, eu tomei a liberdade de dizer que ainda é um teto. Também eu vejo essa preocupação no governo. Né? Eu espero que continue dessa maneira.